Boa tarde. Estou aqui para apresentar meu canal para vocês. Meu nome é Simone Meireles. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo e moro em Goiânia, Goiás. Então, eu sou graduada em jornalismo pela Federal de Goiás e em psicologia pela PUC de Goiás. E fiz diversos cursos, né? Entre eles, eu fiz um curso de pós-graduação em neuropsicologia pela Uniara de São Paulo. Depois fui aperfeiçoando, fazendo treinamento. Tenho treinamento em constelações familiares. Tenho treinamento numa abordagem americana chamada Psyche, né, baseada nos ensinamentos do Bruce Lipton, e ela foi criada pelo Robbie Williams, dentre outras, né? E uma delas, especialmente, é a origem do nome desse canal, né? Terapia sob medida. É a hipnose, né? Para começar, para eu te apresentar tudo isso, já começo falando que hipnose não é uma coisa tão extraordinária, diferente como todo mundo pensa, né? Que você perde a consciência, né? Coisas assim, muito perigosas, assim. Mas não, ela é simplesmente um estado de transe, por exemplo. Se você faz uma meditação, faz algum exercício respiratório, você começa a sentir um relaxamento. Quase quando a gente também vai dormir, tá quase dormindo assim, fica naquele estado meio, não é acordado, mas também não é dormindo. Então é uma coisa que todo mundo já experimentou. Então não é um mito, uma coisa assim, tão diferente assim. É basicamente uma meditação. Então, o que que é a hipnose? O que é a terapia sob medida? É, a terapia sob medida, ela foi baseada nos ensinamentos de um psiquiatra americano chamado Milton Erickson. Né, o Milton Erickson, ele atendia em Phoenix, nos Estados Unidos. Depois, né, da carreira dele, ele foi atendendo em casa, né, depois que ele fez a experiência dele lá nos Estados Unidos. Eu vou dar uma palhinha aqui sobre o currículo dele para vocês terem uma noção. Porque quando fala em hipnose, todo mundo já pensa em farsa, em induzir coisas negativas, que aquilo ali não funciona, que é uma enganação. Só que a gente for analisar mesmo quem estuda, vê o próprio Freud, por exemplo, da psicanálise que ele fundou. Se não fosse a hipnose, não existia psicanálise, ele não ia descobrir nada, porque tudo o que ele fez começou com a hipnose, que ele foi estudar com Charcot na França, e eles estavam descobrindo e aplicando hipnose nas histéricas da Salpêtrière, que era uma clínica lá, um hospital psiquiátrico. E aí ele viu que tinha algo além do físico, do orgânico, que podia originar doenças, ou seja, a pessoa podia estar cega, mas o olho está funcionando organicamente legal. E aí, a partir da hipnose que era aplicada lá, é que o Freud descobriu o inconsciente e depois começou a fazer toda a sua experiência, sua teoria, né? Posteriormente, ele abandonou a hipnose, porque ele queria uma coisa. Nem todo mundo era passível de entrar em transe, ele queria uma coisa mais. Que todo mundo pudesse fazer, né? E também ele mesmo falou que ele não se considerava um bom hipnotista. Então, o fato dele ter abandonado a hipnose também não quer dizer que ela é ruim, mas sem ela, também ele não poderia ter descoberto o que ele descobriu. E hoje, a minha opinião, né, que é mesmo a psicanálise, ela não deixa de ter um pouco de hipnose, porque só de deitar no divã a pessoa já está relaxada, já está entrando num estado mais interiorizado, né? E também existe sugestão, por mais que não seja direta, né? Acaba que, mesmo focando na autonomia do sujeito, a linguagem toda da psicanálise, creio que todas as linhas que são dinâmicas, que mexem a questão do inconsciente,
uma hora ou outra vai ter que lidar com isso. A questão de que a linguagem mesmo do inconsciente, quem chega mais diretamente nela é a hipnose. Os sonhos, por exemplo, da psicanálise, os sonhos são basicamente o material mais forte do inconsciente para se trabalhar o autoconhecimento. E o sonho é uma linguagem inconsciente. Então, é nesse nível que as coisas da mente se dão, porque a maior parte dos nossos comportamentos, eu acredito nisso, são mais regidos pelo inconsciente do que pelo consciente. Então, nada melhor do que entrar nessa linguagem, né? Para poder elaborar as coisas que a gente precisa e depois mudar os comportamentos conscientes. Então, quem foi o Milton Erickson? Vou falar um pouco aqui. Esse livro, eu gosto muito dele. Terapia não convencional, do Jay Haley. E que vai falar de alguns casos clínicos do Erickson para mostrar como que é essa terapia dele, que se designou terapia sob medida, né? Aqui ele teve mais de 3.000 casos de sucesso com os pacientes. Vou dar uma palhinha aqui sobre o currículo dele, né? Ele cursou a Universidade de Wisconsin, recebeu seu diploma de médico no Colorado General Hospital, onde simultaneamente diplomou-se como mestre em psicologia. Após completar treinamento especial no Colorado Psychopathic Hospital, começou como psiquiatra no Rhode Island State Hospital. Em 1930, juntou-se à equipe do Worcester, Massachusetts State Hospital e tornou-se psiquiatra-chefe do serviço de pesquisa. 4 anos mais tarde, ele foi para o Michigan como diretor de pesquisa e treinamento psiquiátrico do Wayne County General Hospital and Infirmary. Era também professor de psiquiatria no Wayne State University College of Medicine e professor de pós-graduação. Concomitantemente, foi professor de psicologia clínica no Michigan State University. Em 1948, estabeleceu-se em Phoenix, no Arizona, principalmente por causa da sua saúde, e iniciou sua clínica particular. Foi membro do American Psychiatric Association, American Psychological Association, American Psychopathological Association. Além disso, foi membro honorário de numerosas sociedades de hipnose médica na Europa, América Latina e Ásia. Foi presidente fundador da American Society of Clinical Hypnosis, assim como editor da revista profissional dessa sociedade. Depois de 1950, sua vida profissional inclui tanto a movimentada clínica particular em Phoenix, quanto viagens constantes para ministrar seminários, palestras através dos Estados Unidos e países estrangeiros. Certo? Então, ele tem um currículozinho básico que dá para ter uma autoridade nisso aqui, né? Mas o que que ele tinha diferente dos outros? Gente, os casos do Erickson normalmente era assim, quando não tinha mais jeito, a pessoa já tentou de tudo, aí é para ele. Agora, você imagina também, os pacientes, muitos pacientes psiquiátricos, muitos distúrbios, assim, quase que fora da lógica da coisa, e ele conseguia. Não que ele não tivesse algum caso de fracasso ou alguma dificuldade, mas ele meio que pensava fora da caixinha, fazia coisas totalmente não usuais e acabava tendo sucesso com os pacientes. E ele usava a hipnose, mas ao mesmo tempo também, em alguns casos, não. Então, por que chama terapia sob medida? É justamente por causa disso, que as pessoas são tão diferentes, a origem dos sintomas são diferentes, os próprios sintomas são diferentes, cada um veio de uma família, de uma experiência diferente. Então, o Erickson falava assim,
que se você tratar dois pacientes da mesma forma, com o mesmo método, do mesmo jeito, pelo menos um você tratou errado. Porque é tão singular, é tão particular a história de cada um, que a terapia também tem que se ajustar a isso, não é? Às vezes, vamos supor, ele fala um exemplo, né? Eu vou fazer uma visualização com o paciente e eu falo, não, agora vai entrar no estado de relaxamento. Você respira, respira uma cor azul, aí depois você solta o ar, como se fosse uma cor cinza, como se tudo de ruim estivesse saindo, né, do seu corpo. Aí é tudo sob medida. Normalmente as pessoas gostam de azul e cinza vai mais para coisa mais negativa, né, uma coisa um pouco mais melancólica. Mas quem disse? Às vezes a Mariazinha teve uma experiência péssima com a cor azul. Para ela é negativa, a cor azul é ruim. Ou então vai falar sobre o mar, né? Vai usar o mar em alguma meditação, alguma visualização, e ela teve um trauma que afogou no mar. Ela não vai sentir bem se ela imaginar a cor azul, né? E a cinza, às vezes o cinza é ruim para um, é negativo, mas o outro viveu coisas interessantíssimas com a cor cinza. Na hora que ela visualizar, ela vai achar é bom, né? Não vai achar que é negativo. Então, por isso que precisa saber exatamente a situação, o problema de cada um, para então montar essa terapia. Por isso que é sob medida. Você vai fazer um terno, vai fazer um vestido para um casamento. Vai na loja, por exemplo, o homem vai vestir o terno, muitas vezes fica boa a manga, mas o tronco fica ruim. Ou então a manga fica boa e alguma parte, né, não cabe, porque o corpo dele pode não ser igual àquele formatozinho que está nas lojas. Por isso que esse nome terapia sob medida é assim. Então, não é tratar todo mundo da mesma forma, não. Aquela pessoa tem alguma coisa diferente, vamos adaptar. Talvez o tipo de dificuldade diferente de outro. Então, precisa ser levado em conta isso, né? É igual numa empresa, vai tratar todo mundo do mesmo jeito? Às vezes um tem um pendor para pesquisa, então em vez dele passar assim, como se fossem os robozinhos, cada um vai fazer a mesma coisa. Não, vamos colocar aquele fulano que ele tem um talento especial para pesquisa, vamos colocar ele lá, né? O outro gosta de fiscalizar, ou então, sei lá, sabe matemática, vamos pôr na contabilidade. Ah, não, então para todo mundo vai ser a mesma regra. Não, peraí, aquela pessoa ali tem mais dificuldade, o tempo dela, a tolerância dela é um pouco diferente. Vamos considerar? Então, não que é assim, abolir todas as regras. Não, continua as regras, mas vamos fazer um pouco mais pessoal, né? Fazer de uma forma que contemple a singularidade do ser humano. E aí, então, a terapia sob medida é isso. Porque seria ótimo, por exemplo, se a gente inventasse, né, uma máquina de fazer massagem, vamos supor, que ela soubesse, por exemplo, aperta os botões. Não, essa aqui, o problema da pessoa, pô, é depressão. Vou apertar esse botão aqui de depressão, então vai atuar em algum músculo, alguma coisa do corpo da pessoa especificamente. Inventando uma máquina de curar emoções como se fosse, né, um problema muscular. Mas normalmente as máquinas que existem, igual tem nas academias, nos aeroportos, né, faz uma massagem geral, né? Então, hoje no mundo, eu acho que precisa muito dessa coisa de se olhar mesmo a necessidade da pessoa, né? Tem gente tão rápido, tem gente que é mais devagar, tem gente que vai precisar de uma sessão para poder é, melhorar em algumas coisas, o outro precisa de muitas. Às vezes um responde de uma forma, outros de outras. Então, assim, precisa muito o mundo hoje de tratar o ser humano mesmo, enxergar mesmo o que ele precisa, de uma forma particular. Porque se a gente for ver, até na nossa comunicação.
tem dificuldades, né? Cada um conversa com o outro, e eu converso muito de acordo com minhas experiências. Por exemplo, eu falo muito metáforas, eu vim da psicanálise. Tem gente que acha estranhas as minhas metáforas. Pessoa que fala mais literalzinho, né? É, igual o próprio Milton Erickson. Quando perguntaram para ele assim, como você faz a sua terapia? Alguns pesquisadores queriam ver o que que ele fazia para ter um resultado tão bom. Aí ele fala, não, o que eu faço é igual uma receita de bolo. Eu coloco um ovo, coloco uma farinha, coloco um fermento, um tanto de leite, aí eu misturo. O cara olhou para ele assim, tipo, cara, mas eu perguntei como que é a terapia dele, e ele veio com a metáfora. Então, cada um tem um jeito até de falar. Imagina assim, para eu entrar no seu mundo, ou você entrar no meu, eu preciso ter uma noção, né? O que que é azul para você, o que que é cinza para você. Então, a terapia sob medida, ela é feita assim, considerando isso, né? Considerando isso. No caso do Milton Erickson, ele às vezes usava hipnose, às vezes não, como eu estava falando. O que que revolucionou, assim, essa questão da hipnose? Porque antes era uma hipnose muito clássica, que veio lá na época do Freud, era comandos direto, faça isso, faça aquilo. No inconsciente, a pessoa em transe, e ela podia até fazer, mas o que que o Erickson fazia? Essa hipnose clássica, ela dava muita resistência. Por exemplo, se eu falar para você, pega um café para mim. Fala, não, tem gente que vai falar assim, nossa, Simone é grossa. Ela, tipo, tá mandando em mim. Dependendo da experiência de vida da pessoa, ela acha isso. Agora, é diferente se eu chegar, oi, tudo bem? Ah, como é que funciona aqui na sua casa? Não estou com vontade de tomar um cafezinho? Tem aqui? Vamos fazer? Ou então, assim, você podia, por favor, que eu estou com dificuldade de chegar até ali à mesa, pegar um cafezinho para mim? Vamos tomar junto? Completamente diferente. Então, um teve muita resistência, porque é uma ordem direta. Na outra, tem uma conversa, uma coisa assim. E para você ver, as duas são sugestões. Então, a hipnose é uma sugestão que a pessoa faz ou não. E se ela tiver um relacionamento bom com o terapeuta, provavelmente ela vai fazer. Só que mesmo com relacionamento bom, a maneira de você falar vai acionar uma resistência maior ou menor na pessoa. Então, o Milton Erickson tomava muito cuidado com essas resistências. Então, ele via como que era outra pessoa. Então, ele adequava o jeito de falar ao o jeito que a pessoa não despertasse muita resistência. Às vezes, ele contava uma história, em vez de falar direto sobre o problema da pessoa. Porque é muito difícil, né, gente? Às vezes, sei lá, meu problema é ter um nariz grande. Então, estou traumatizada porque eu tenho nariz grande. De repente, vem o terapeuta, ou a pessoa que vai me ajudar, já eu já não gosto nem de falar a palavra nariz, alguém fala a palavra nariz, eu já fico assim. Então aí a pessoa já chega, né? Vamos falar sobre o seu nariz grande? Aí eu me sentiria quase que atacada, né? Não, não. Então, toda essa delicadeza, essas coisas assim, tinha na terapia dele, né? E é o que eu acho que de herança que ele tem, que a gente pega para tentar tanto fazer uma coisa mais personalizada, tanto também para fazer uma coisa que não doa tanto, né? Que não agrida tantas pessoas. E aí, o que que é também que ele fazia que os outros não faziam? Ele era muito perspicaz, muito criativo. Tem gente que fala que é até muito doido, né? Porque cada caso que ele faz, que ele conseguia chegar no objetivo dele, por mais, né, que as técnicas sejam às vezes super diferentes, usando ou não a hipnose, né? Tem uma parte aqui desse livro que eu acho interessante. É um outro psicólogo falando, Hércules Jace, falando do Milton, né? Falou, o que o Milton possuía para atrair clientes e terapeutas aprendizes de todas as partes dos Estados Unidos e do mundo? A resposta: perspicácia, que vem de presença, espirituosidade, alerta, vivacidade, qualidade básicas de quem está realmente vivo.
Então, ele tinha isso. Eu vou citar alguns casos dele. Inclusive, é uma das playlists minhas que eu vou iniciar agora em 2024, é falando sobre esse livro. Vou pegar alguns casos clínicos dele, para vocês terem noção como ele fazia, né, como é a terapia sob medida, e se ela seria uma boa coisa para você, né, procurar ou não. Mesmo se você não quiser fazer terapia ou estiver só querendo saber sobre isso, vai ser uma playlist com esses casos fabulosos, porque a gente pode levar para a vida cotidiana da gente também, né? Como que o Milton resolvia problemas assim imaginários, porque às vezes a pessoa tem um trauma, é tudo no nível mental, né? Psíquico, de forma rápida e prática. Então ele tinha isso. O que que ele faz diferente dos outros terapeutas da época e até de hoje, né? Hoje é tudo assim, vamos promover a autonomia. Aí você vai fazer uma terapia, tirando o coach, que é uma coisa mais diretiva, né? Vai ver, analisar a origem dos sintomas, né? Do trauma, saber os porquês, entender aquilo para você aplicar na sua vida e tal. Mas muitas vezes o terapeuta não faz, não monta uma meta, não vê em coisas práticas que você precisa para fazer, sei lá, conseguir chegar naquela meta. E aqui não. Aí nesse texto, e a parte do Milton Erickson era assim, ele prefere coisas práticas, ele não quer preocupar com a origem dos sintomas de uma forma que não implique nada prático, que não implique numa mudança mais rápida. Então, ele preferia, assim, direcionar mesmo a terapia, né? Teve um caso clínico que tem no livro aqui, que chega uma mulher, um homem, um casal, não sei se ele tratou separado, e que me parece que isso aí vai ser falado na playlist, que o marido da mulher, é, ele falou que a mulher estava grávida, ele falou assim, olha, se não for filho homem, eu vou matar ela, como se fosse uma coisa assim, né? E ele achando, dentro da experiência dele, que ele podia fazer isso, né? Aí na hora, aí ele tratou assim, bem na prática, uma coisa rápida, e muitas vezes eles faziam o que ele falava, porque já estava nas últimas consequências, já passou por não sei quantos médicos. Aí ele falou para ela, né? Ó, agora você vai para tal cidade, não vai dar o endereço de onde você está para essa pessoa e tudo. Meio que induziu ela a separar, no sentido assim, de trabalhar com ele depois essa outra questão. Falou, depois eu olho aqui como foi esse caso. E quando eu li isso, eu fiquei chocada, assim, porque eu falei, ainda está induzindo tudo que eu aprendi na faculdade, que não pode induzir e tal. Gente, um perigo de vida. Hoje os terapeutas vão escutar isso e vai pensar, não, você que decide, né, se você vai querer fazer isso, não vai querer fazer isso. Então, assim, mas ele sabia onde que ele estava pisando, por isso que é sob medida. Ele sentia, né? Nesse caso eu vou fazer assim, nesse outro caso eu vou fazer de outro jeito. E quando eu estava lendo também o livro, eu pensei, cara, mas ele meio que manipula as coisas, né, as condições. Mas, gente, resolve, resolve. Só um casozinho que eu vou contar para encerrar essa questão da apresentação da terapia sob medida. É um caso de uma menina que ela parou de sair de casa, parou de ir na escola, parou de ir em todos os lugares, foi em tudo quanto é médico e não conseguia cura. Ela tinha essa, sei lá, fobia de sair de casa, de sair na rua e tudo, porque ela achava que o pé dela era grande demais, né? Na mente dela era isso. Ela não saía por causa disso. E aí procurou o Milton, não sei se foi a mãe dela, e aí ele traçou o que que ele ia fazer. A gente foi resolvido em uma sessão, né? E até hoje parece que você nessa tá viva, mas a mãe da menina não ficou sabendo por que ela conseguiu depois sair de casa e ir para a escola fazer tudo que ela tinha que fazer e não dava conta. Ele simplesmente foi na casa da pessoa,
porque ele não era só terapeuta de consultório. Se precisar sair, ir na casa do paciente, ou marcar uma outra coisa para poder dar certo o que ele queria, ele fazia. Então, ele foi na casa da pessoa e falou para a mãe: Olha, eu vou aí na sua casa te examinar. Então, a menina vai estar aí e a gente vê o que que faz. E ele foi realmente examinar a mãe dela, que acho que não sei se estava gripada. E a menina ficou atrás dele, assim, enquanto ele estava lá examinando. Aí ele teve uma ideia. Aí ele simplesmente ele foi andando para trás, ela estava atrás dele, e deu uma topada com ela assim, e deu uma pisada no pé dela, fez, sabe? Daquelas de doer mesmo. E aí ela afastou um pouco, viu o que aconteceu, não podia xingar muito, porque ele era uma autoridade, era médico, estava lá, não tinha como revidar assim. Aí ficou quieta. Aí ele olhou para ela e falou só assim: Nossa, mas também esse pé que não cresce aí, eu nem enxergo seu pé, eu piso nele aí. Ele deu blasfemou um pouco, como se o pé dela fosse pequeno. E ele pisou porque ele não viu. Cara, acabou. Ela ficou curada, porque ele foi embora. Aí o jeito que ele fez, surgiu um efeito nela de acreditar mesmo que o pé dela não era tão grande assim, porque ele disse que não era, era só na cabeça dela. E aí ela começou a ir para todos os lugares e parou de ficar só em casa ali, sem sair. Então, quem faz isso hoje? Quem tem resultado tão rápido? Então, ele é muito diferente o jeito que ele faz as terapias. Não que a gente vai fazer super fora da convenção igual ele fazia, né? Mas algumas coisas que acontecem que são muito interessantes e criativas que ele usava que dava muito certo. Então é um pouco isso que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo. E fechando a questão, né? Vocês podem conhecer mais nessa playlist da terapia não convencional, que eu vou falar dos casos do Milton. Eu atendo com hipnose, particularmente mais com essa hipnose sob medida, que é do Milton Erickson, baseada no Milton Erickson. O Milton teve duas filhas, que acho que uma delas, a Beth Erickson, morreu agora em 2019. Eu pretendo fazer um curso com uma pessoa que estudou e trabalhou com ela aqui no Brasil. E existem, então, muitas bibliografias, essas coisas todas. Mas o básico é isso que eu falei para vocês, né? É, dentro da questão das terapias sob medida, que entra o Milton Erickson, né? Existe uma forma de trabalhar que vai muito, sim, de conhecer o universo da pessoa, então faz uma entrevista bem estruturada para saber mais sobre a vida da pessoa. E em cima disso, não que a hipnose seja o método que vai fazer toda a diferença, porque a hipnose, o transe é meramente a gente colocar no estado, esse estado de meditação que eu falo, que tem diversos níveis, mas o que vai ser aplicado vai ser algo que vai fazer uma ressignificação daquele problema. É, por exemplo, tem, sei lá, uma fobia de andar de avião, né? Então, aí a pessoa vai entrar num estado de meditação, de transe, para acessar essa linguagem que é inconsciente, que é mais irracional, porque você vê, né, é tão simples andar de avião, mas ela vai ter que pegar os registros que ela tem de memória que são negativos e mudar para positivos. E como ela sofreu, mas hoje, por exemplo, sofreu porque andou de avião, o avião quase caiu. Mas não quer dizer que ela vai pegar outro avião e vai acontecer a mesma coisa. Então, para poder mudar o negativo para o positivo, se estiver no estado hipnótico, que é mais próximo do inconsciente, isso tem mais força de mudança. Por isso que é usada assim a hipnose. E com esse cuidado de cuidar das resistências de um jeito mais leve, que é o que eu falei, que é esse tipo de hipnose conversacional do Erickson. Então, aí é isso, gente. E no mais, que eu posso falar aqui, tem no nosso site.
o nosso YouTube, tem muitas coisas também relacionadas ao autoconhecimento. Então, na verdade, esse site começou, acabou que ele foi mudando, as minhas etapas de vida foram mudando, eles também, ele também. Eu comecei esse site só assim, com aulas de canto que eu fazia, para não ficar pesado meu celular que eu gravava as aulas, eu comecei a postar no YouTube, né? E minha professora, ela é muito fantástica. Para mim, ela é uma terapeuta, né? Então, aí é um modo de se autodescobrir também através da voz, né? Ela mostra qual que é a voz natural da gente. Então, tudo que é arte é um jeito também de tornar o negativo positivo, né? Terminou com o namorado, tá chorando? Escreve uma poesia, faz uma música, pinta um quadro. É como se você estivesse pegando essa energia e fazendo outra coisa com ela. É curativo também. Então, nesse site, a gente tem uma parte de canto, alguma apresentação. Eu também lancei um livro que tem a ver com autoconhecimento, que é o Canto de Sara. Também é escrita, né, através da arte. Então, tem também numa das playlists o lançamento do meu livro. Tem eu cantando, né? Tem outras coisas que eu fiz no canto também. Tem essa parte, né? E tem uma parte interessante também, que é uma playlist sobre as 5 feridas emocionais que a gente os traumas que a gente vem da infância que moldam a nossa personalidade. Então, vocês podem assistir também, que é fantástico, porque vai mostrar o que acontece quando a gente é pequeno e depois que monta as nossas defesas, as nossas personalidades, como que a gente vai conhecer isso para lidar melhor com a gente mesmo, né? É muito bom, vocês podem ver, eu gostei demais, é baseado em um livro também. E eu tento colocar as bases todas mais sérias possível, né? Com bibliografia, essas coisas. Então é isso, gente. Então, né? Sejam muito bem-vindos e pode me procurar se vocês quiserem para fazer terapia, né? Ou mesmo para escrever seu próprio livro. Eu tenho um curso online que fala, né? Como escrever seu primeiro livro como forma de terapia. Que o meu eu escrevi assim. Fazia sessão de análise, depois escrevi um capítulo. Então, na verdade, é uma travessia de uma análise, da psicanálise, no caso, e que eu consegui, pela escrita, fazer essa ressignificação que eu falo para vocês. Então, no mais, muito obrigada pela presença, por assistir esse vídeo até o final, e estou à disposição, né? Vocês podem me achar nas redes sociais, né? Simone Meirelles Bastos no Facebook, Simone Meirelles no Instagram, com 2 L's. E aí vocês podem agendar também alguma sessão online que vocês quiserem atendimento, tá? Deixa nos comentários alguma coisa que vocês quiserem. Eu estou à disposição de vocês. Tudo de bom e feliz 2024 e todos os anos daqui para frente possam ser bem proveitosos para todos. Tchau.